Graças a Deus aqui, meus irmãos, dessa vez para meditarmos na palavra do Senhor Jesus. Hoje quero ler com os irmãos o livro de Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17 e o verso 15, que diz assim, a palavra de Deus: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é lunático e padece muitíssimo, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas não o puderam curar. Respondendo, Jesus disse-lhe: ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando hei de suportá-los? Tragam-no aqui. Até aqui. Glória a Deus por essa palavra, esse versículo. Queridos, aqui podemos ver a espiritualidade dos discípulos, que o homem levou o seu filho até os discípulos. Os discípulos não conseguiu expulsar o mal da vida daquele jovem. O homem, ele é um ser religioso. Essa espiritualidade, ela existe na vida do homem de uma forma que ele tem sede de Deus. E Deus, ele colocou no homem a eternidade. Cada religião, ela busca oferecer ao homem um caminho que leve a Deus. As religiões, elas são repetições, elas são como um projeto da Torre de Babel. O homem, ele é um ser confuso, ele não sabe qual é a sua espiritualidade, qual é a sua intimidade. Aliás, ele não quer a intimidade com Deus. As religiões que existem no mundo são de várias formas, mas há somente a religião revelada, que é aquela criada pelo próprio homem. Uma tenta abrir caminho da terra ao céu, a outra, ela abre o caminho a partir do céu. Essa é a religião verdadeira, a que abre caminho a partir do céu. Uma, ela é humanista, a outra, ela é teocêntrica. Uma prega a salvação pelas obras, a outra, ela prega pela graça. Queridos, os discípulos estavam com Jesus, não todos. A Bíblia diz que Pedro, Tiago e João, eles sobem ao monte. Pedro, Tiago e João sobem ao monte para orar. E glória a Deus. E podemos observar que Jesus, ele quer levar os seus discípulos a ter aquela intimidade em oração. Jesus, ele estava orando, tendo intimidade com o Pai. E ali naquele monte da transfiguração, Jesus, ele muda o seu rosto, se transforma em luz. Ali também aparece Moisés,
ali também aparece Elias. Aquele momento ali era um êxtase para aqueles discípulos, porque a Bíblia diz que aqueles discípulos, Pedro, Tiago e João, eles eram os discípulos mais íntimos de Jesus. Os outros 9 não estavam presentes. Então, esses 3, eles sobem ao monte, a transfiguração com Jesus, mas só que eles não alcançam a espiritualidade que Jesus estava. Eles apenas estavam se tornando espectadores, apenas assistindo o que estava acontecendo. Mas o detalhe é que ele não estava se envolvendo. Eles estavam dormindo, eles estavam cansados, eles estavam apenas despercebidos. Queridos, intimidade com Deus, subir ao monte com Deus é algo que você vai conseguir fazer muito em favor das outras pessoas, porque a intimidade, a energia, o oxigênio, ele alcança a sua alma. E que monte era esse? Esse era o monte da oração. Esse não é o monte que você sobe e você quer chegar lá em cima. Você tem que mostrar que você subiu, que você está no monte, você tem que tirar foto, você tem que querer aparecer. Não é esse monte. O monte que eu estou falando é o monte da oração, da intimidade, da presença de Deus na nossa vida. A mente dos discípulos ali estava confusa e o coração estava fechado. O coração estava endurecido. Eles estavam cercados por uma glória tão grande em sua presença que eles ficaram embaçados, não conseguiram mergulhar na intimidade de Jesus. Seus olhos estavam embaçados. Ali foi um véu aberto em seus olhos. Os discípulos, eles andavam com Jesus, mas não conhecia a intimidade de Jesus, não conhecia a intimidade do Pai. Glória a Deus. Jesus subiu ao monte da transfiguração, mas não foi para apenas subir, foi para ter intimidade com Deus. E o que acontece? A motivação de Jesus, ela sempre foi estar com o Pai, estar sempre em perseverança, sempre em oração. Jesus, glória a Deus, todo o seu ministério, Jesus sempre esteve em oração, sempre esteve em comunicação com Deus, com seu Pai. Agora os discípulos não estavam sentindo uma necessidade de orar. Os discípulos não estavam sentindo um prazer de orar junto com Jesus. E o que me chama a atenção é que Jesus sempre esteve com os seus discípulos. Os discípulos sempre esteve com Jesus. Mas por que eles não
faziam o que Jesus fazia? Por que que eles não se esforçavam para aprender o que Jesus ensinava? Por que que eles só esperavam Jesus fazer alguma coisa para eles? Queridos, os discípulos, eles não tinham sede de Deus. Os discípulos, eles não tinham prazer na oração. Os discípulos, eles só queriam assistir e receber o que tinha de bom. Olha, meu amigo e minha amiga, aquela oportunidade ali, Jesus estava no monte. Agora, o que me chama a atenção é que quando aparece Moisés e Elias, os discípulos, eles se despertam. Eles ficam com seus olhos arregalados e eles querem igualar Jesus a Moisés e Elias, sendo que Jesus é maior que todos. Jesus, ele já existia. Glória a Deus. Jesus foi transfigurado porque orou. Já os discípulos apenas não se envolveram porque não oraram, não foram participantes. Eles apenas foram espectadores daquele momento. Glória a Deus. E na vida do crente também tem sido assim, aonde a oração é pouquíssima, a intimidade é quase nada. Os discípulos, eles experimentaram naquele momento, era uma oportunidade de se envolver mais profundamente. Mas eu quero chegar ao ponto, e você vai entender a mensagem, é que quando o discípulo diz que iriam construir uma tenda para Moisés e Elias, os discípulos estavam acostumados a querer ficar em sua vida fácil. Os discípulos queriam ficar no monte, não queriam ir atrás das almas, em busca das ovelhas. Glória a Deus. E o que acontece? Lá estava Pedro, Tiago e João, os apóstolos mais íntimos de Jesus. Agora, a emoção que eles tinham quando viram Moisés e Elias, eles ficaram cheios de emoção, mas ficaram vazios de entendimento. Eles queriam construir 3 tendas, dando a Moisés e a Elias a mesma importância de Jesus. Em seu coração estava passando esse sentimento. Eles andam com Cristo, mas não davam a glória para Cristo. Glória a Deus. E quando a gente chega no verso que eu li aqui, em Mateus 17, existia um jovem que estava sendo atacado pelo adversário das nossas vidas,
E esse jovem, a Bíblia diz que o inimigo lançava ele no fogo, lançava ele na água. E o que acontece é que o pai desse jovem precisava de alguém, de um homem de Deus para libertar a vida daquele jovem. Veja a forma que Satanás entrou, e Satanás ele acabou com a casa do pai daquele jovem, com a família daquele pai. Querido, o inimigo ele tem lutado de diversas formas. E você sabe que ele tentou fazer com que Jesus não levasse a cruz. Ele tentou desviar Jesus da cruz do Calvário. Ele suscitou Herodes para matá-lo. Depois ele ofereceu-lhe um reino. Mais tarde, ele levantou uma multidão para fazê-lo rei. Jesus não queria ser rei. Ele também, em seguida, suscitou a Pedro para reprová-lo. Ele usou a boca dos insolentes judeus para dizer: desce da cruz e cremos nele. Agora observe, se Cristo, o nosso Salvador, descesse da cruz, nós desceríamos ao inferno. A morte de Cristo, ela nos trouxe vida e libertação, para que você tenha vida com abundância, para que você creia na palavra de Deus para ser salvo. Essa oportunidade de salvação, ela não vai lhe dizer que você está garantido na salvação, mas Jesus irá lhe trazer meios para você aceitar e ser salvo. Glória a Deus. Os discípulos eles estavam dizendo: bom é estarmos aqui. Os discípulos queriam estar no monte, mas só que lá embaixo tinha muitas famílias precisando de uma cura. E Jesus queria que os discípulos se preparassem para fazer milagres e prodígios. E ele diz: bom é estarmos aqui. Dessa forma, eles estavam fugindo do seu propósito. Eles apenas só queriam as visões que Jesus mostrava para eles. As visões arrebatadoras do monte. Quando eles falaram: bom é estarmos aqui, para ele estava sendo mais fácil estar no templo, perto de pessoas, do que descer ao vale cheio de dor e opressão. Era como se ele estava dizendo: não queremos mais sair pelas ruas e becos, nem queremos entrar nos hospitais e cruzar os corredores lotados, entupidos,
cheio de gente sem esperança e morta. Eles estavam dizendo: queremos evitar olhar para as pessoas marcadas pelo câncer nas antecâmeras da radioterapia. Eles queriam se desviar das pessoas enfermas e só queriam pensar em si próprios. Não queremos visitar as prisões. É fácil a espiritualidade estava fraca, estava debilitada. Só que quando você desce do monte, você irá encontrar pessoas no vale, sofrendo o cativeiro do nosso adversário. Aqui está, em Mateus 17, um pai que estava desesperado. Porque o diabo ele invadiu a sua casa e está arrebentando com a sua família. Ele está destruindo o seu único filho. Aquele jovem estava possuído por uma casta de demônio. E essa casta de demônio tornava a vida desse jovem um verdadeiro inferno. E você conhece a história. E a Bíblia vai nos dizer que o pai ele chega aos discípulos, aos 9, glória a Deus, e ele diz: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é lunático e padece muitíssimo, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Ele diz: eu trouxe aos teus discípulos. Observe o texto. O pai do jovem, ele disse: eu o trouxe aos teus discípulos, mas não o puderam curar. Queridos, observe essa palavra. O pai do jovem levou aos discípulos de Jesus. E o pai do jovem diz que não o puderam curar. O pai esperava uma cura. O pai ele levou aos discípulos porque ele acreditava e ele estava crendo que os discípulos tinham autoridade de curar. Porque Jesus ele diz em sua palavra: se vocês crerem, vocês farão coisas maiores do que essa. Observe, quem não sobe ao monte com Cristo para orar, não consegue fazer muito em favor de outras pessoas. Quem entra na transfiguração diante dos homens passa vergonha diante de Deus. Os 9 discípulos que se encontraram com esse jovem em que o seu pai o apresenta, os 9 discípulos estavam tristes porque não havia sido levado ao monte. Não foram chamados para estar no monte.
apenas foram chamados os 3 que tinham mais intimidade, que era Pedro, Tiago e João. Mas se você fizer uma análise, todos os discípulos estavam no mesmo quadrado, sem intimidade, porque até os que tinham mais intimidade, que estavam no monte, não estavam na intimidade, na espiritualidade com Cristo. E os que não foram ficaram tristes e com isso não conseguiram fazer milagres porque estavam desanimados. O discípulo que se desanima, ele não tem capacidade de fazer o milagre acontecer. E para finalizar aqui a palavra, eu quero te dizer que temos que subir ao monte. Temos que trazer madeira, porque a vida não está fácil. A batalha, ela tem que ser vencida. E como é que vencemos a batalha, meu amigo espiritual? É na intimidade com Cristo. É subindo o monte com Cristo, estando com Ele, orando no monte. Não é apenas sendo um religioso, um espectador, e fugindo, buscando fuga para não se encontrar com as pessoas enfermas, para não visitar os hospitais, para não visitar os presídios, para não visitar o seu próximo. Quem sobe o monte recebe poder, tem intimidade e vence toda a batalha. Amém? Que Deus abençoe, que Deus nos ajude a subir o monte, a buscar poder, a vencer nosso adversário. Fique com Deus. Até outro dia, se assim o Senhor nos permitir. Amém.